Olá, arco-íris, tudo bom com vocês? Hoje eu vou fazer a resenha de um livro, que é um livro assim que foi muito bom de ler. A autora às vezes parece que ela tem um pouquinho de amnésia, porque ela fala uma coisa e esquece. Só que eu acho que eu tenho mais essa impressão porque ele é em português de Portugal. Ele não tem traduzido para o nosso português especificamente. Aí às vezes tem um termo que eu acho que é uma coisa e é outra. Mas eu recomendo muito para treinar seu português de Portugal. Inclusive eu tenho preferido porque é mais formal, uma linguagem mais bonita. E assim, é um livro que me hipnotizou. E pelas resenhas que eu vi dele, ele costuma fazer isso, prender a atenção, porque ele é um livro que tem bastante ação. Então toda hora você quer ver. Foi um dos poucos livros que em 2 horas eu li, não por ele ser pequeno não, mas porque eu queria ler loucamente, página atrás da outra, e quando eu olhei eu tinha lido. Eu tô falando na verdade de um best-seller, porém cada dia eu vou falar de um livro desse best-seller. Esse livro eu não sei se é fácil encontrar ele, justo por ele ser em português de Portugal. Eu acho que nem se fala tanto dele aqui no Brasil, mas eu sei que vende na Amazon e também eu leio ele online pelo Google Play Livros, mas também tem no Ler Livros. Então são essas as informações que eu sei, que eu busquei aí pra poder passar pra vocês. E, gente, a autora se chama Morgan Wise. O sobrenome dela é a mesma coisa que arroz, não sei porquê. Mas, enfim, é o sobrenome dela, não vamos fazer bullying com a senhorita Arroz. Ela é uma escritora muito boa. Gente, eu tô falando do best-seller de Coroas Inglórias, que hoje eu vou estar aqui falando do livro Escrava, Guerreira, Rainha. Pois é, os livros desse best-seller especificamente sempre são compostos por 3 palavras que tem a ver com algum dos personagens. E é um romance que tem ação e que fala muito daquela época mais medieval. Primeiro vamos entender o contexto da história. O lugar que se trata é uma pequena aldeia provinciana chamada Delos. Eu pesquisei, realmente existia um lugar com esse nome há muito tempo atrás, que era em uma ilha, que é mais ou menos a imagem que a gente tem do local. Eu não sei se a autora pesquisou e quis falar de lá, até porque é uma ilha muito antiga. Só que se ela fez isso, ela foi muito genial, porque não se sabe muito sobre as pessoas que viveram lá. Então, assim, você pode criar milhões de culturas e todos esses livros têm muita mitologia, muitos seres sobrenaturais. E a personagem principal se chama Ceres. Ela é uma garota que é muito amada pelo pai, mas odiada pela mãe. O pai dela sempre teve um carinho muito especial por ela e ela sempre gostou mais de ajudar o pai dela do que os irmãos dela, que era Nessos e Sartes. Então os 2 irmãos dela, eles não ajudavam tanto o pai quanto ela sempre teve essa aptidão. Além disso, ela também ajudava em casa, era uma pessoa super ativa. E conforme a gente vai lendo, a gente vai descobrindo que ela gostava muito de ler, então ela ia numa biblioteca pública que ficava muito longe da casa dela para poder ler. Ela estudava muitas coisas porque ela gostava de estudar, até porque naquela época uma mulher não precisava ter estudos, né? A função dela era só cuidar da casa. E Ceres, ela gostava muito de espadas. O pai dela trabalhava fazendo espadas e vendendo para o rei. E ela gostava muito de lutar e ela se disfarçava de homem. Uma coisa que me deixa um pouco triste é que não fala muito sobre ela se vestindo de homem ainda. A gente sabe que ela já fez isso, mas a gente não vê. E ela gostava de lutar e o sonho dela era lutar numa arena de combate. Que é um sonho meio suicida, principalmente para uma mulher. A arena de combate era um lugar onde os lords de combate, que na maioria das vezes eram escravos, eram colocados e eles lutavam geralmente até a morte. Eram pessoas extremamente fortes que a única função era lutar, e às vezes quando o rei queria muito eliminar alguém e esse alguém estava vencendo, ele soltava um animal feroz ou algo do tipo. Só que isso era uma grande atração que dava dinheiro, e o sonho dela era ser lorde de combate porque ela acreditava que ela era invencível.
porque ela gostava de lutar, só que ela nunca tinha ido para uma arena de combate, porque a mãe dela não deixava. Até que um dia, é o começo do livro isso, ela foge lá pra arena e, gente, a vida dela mudou drasticamente desde que ela foi para essa arena. Preste atenção nessa história. Ela foi escondida da mãe, o pai dela já desconfiava, suspeitava que ela tinha ido, mas o pai dela amava muito ela, então ela sabia que ele não ia dizer à mãe dela. E ela foi com os irmãos. Acontecem várias atrocidades que vai mostrando mais sobre o governo da época, porque os soldados, eles se sentiam a lei, então eles oprimiam muito, eles roubavam, eles invadiam casas, eles faziam de tudo, mas ninguém podia ir contra a autoridade de um soldado. E Ceres, ela o caminho todo vai sentindo nojo disso. Tem partes que ela é assediada, e ela se mostra mais valente e as pessoas ficam meio impressionadas com ela. Nossa, uma garota que sabe se defender. Uma garota que não é só um rostinho bonito. E lá era muito perigoso aquele ambiente. E as pessoas ficavam se jogando para torcer pro Sando. E um irmão dela, numa imprudência, um dos irmãos, acabou caindo lá dentro da arena. E foi na hora que tinham soltado uma fera para matar o combatente. E essa fera, eu pesquisei e não existe na mitologia em canto nenhum, pelo menos eu não encontrei, é Onningato. Mas as características que tem é como se fosse uma pantera gigante, um animal preto, de olhos verdes, enorme. E quando ela, por instinto protetor, ela se joga lá para defender o irmão. Só que era um animal que dificilmente ia deixar os dois vivos, era algo meio que suicida. E no desespero, ela chega a ser arranhada pelo animal, e no desespero de salvar o irmão, ela joga ele para trás e põe a mão assim pra se proteger, se defender, e ela sente alguma coisa sair dela, alguma coisa forte. Ela sente uma energia corroer todo o corpo dela, ela sente o sangue borbulhando e sente uma energia vazar dela, e é quando essa coisa bate no animal e o animal voa e as pessoas ficam sem saber o que aconteceu. Ela é expulsa do local por ter ido para aquela área e o irmão dela vai junto. E ela fica se perguntando se as pessoas viram isso ou se era só da cabeça dela. Ela fica sem entender direito o que aconteceu, mas ela matou uma fera sem nem tocar. Quando ela tá saindo de lá com os irmãos para ir para casa, uma senhora para ela. E a senhora mostra uma marca que tem no braço, que pelo livro essa marca quem tinham eram as bruxas. Então já tem aquele receio, é uma bruxa, eu não quero nem estar perto. Só que aí a bruxa faz uma espécie de profecia para ela. E aí a bruxa fala que via nela um futuro muito difícil, de muita dor, muita luta, mas também um futuro de coroas e glórias, um futuro onde ela seria rainha, onde ela seria aclamada. E ela fica pensando, essa bruxa tá louca, não tem como. Só que ao mesmo tempo ela fica pensando sobre tudo. Será? Será que um dia eu vou ser feliz? Será que um dia eu vou ser a rainha? E, gente, no contexto, como o reino, as pessoas eram muito oprimidas, tinha a rebelião, eram pessoas que se juntavam e esses rebeldes queriam lutar contra o rei. E eles tinham esconderijos secretos, sinais secretos, e o rei buscava loucamente terminar. E Ceres queria muito participar da rebelião. Só que o líder era um amigo dela, Nessus, Nessus não, era um dos Nessus, é o irmão dela, Lexus. E ela era completamente apaixonada por ele desde a infância. Ele também era completamente apaixonado por ela, só que ele não sabia que ela gostava dele e ela não sabia que ele gostava dela. E os dois não se falavam e se gostavam, tipo, não falavam que se gostavam, né? Ele era o líder da rebelião e ele queria proteger ela, porque eles se conheciam desde crianças. Então ele não queria que ela entrasse. Até que o pai dela precisa urgentemente viajar, porque lá estava muito difícil viver, e assim ele queria ter uma renda no exterior para mandar para a família. Só que a mãe dela, como era uma mulher muito cruel, tenta vender ela para um traficante de escravas. E aí, quando a mãe dela vende ela entra numa luta com a mãe dela,
que ela quase mata a mãe, mas tipo, é uma coisa que você fica meio louco. Eu cheguei a torcer por ela porque a mãe dela é muito cruel, vocês vão ver lendo o livro. Mas então, o que que acontece? Ela tem que fugir dali. E aí quando ela foge, ela não tem mais nada a não ser a espada que o pai dela deu a ela. E de repente ela não tem mais casa, não tem mais família, porque se ela voltasse, a mãe dela ia se vingar dela por ela não ter ido e provavelmente ia dar um jeito de vender ela. Então ela simplesmente vai embora sem rumo. E aí ela pensa nas espadas que tinha em casa. E aí ela comete a besteira de voltar, mas ela não é pega. Toda essa questão de adrenalina, ela volta, pega as espadas pra vender pro rei, porque assim ela ia ter um dinheiro pra ela. E aí nisso ela descobre que o rei, que os nobres estavam precisando de um ajudante, um guardião de armas, que é uma pessoa que fica com as armas e passa para os nobres nos treinamentos de luta. E ela tem a brilhante ideia de fazer isso, de ser uma guardiã de armas, porque assim ia ser mais fácil dela conseguir o que ela queria. E é óbvio que as pessoas não acreditam que ela pode fazer isso, só que ela mostra que ela entende de espadas, ela sabe o nome todinho. E aí o rei acha isso um absurdo, porém ele permite, porque ele queria muito que Thanos fosse desprotegido. Thanos era um nobre que o rei estava com muito ódio, simplesmente porque ele se recusou a casar com uma princesa, que é a princesa Stefania, e ele não queria casar por negócios. E ele sempre batia de frente pro rei, então o rei não gostava muito dele, porque ele era uma pessoa que amava muito os pobres e ele queria ajudar. E infelizmente ele não conseguia porque ele era um em meio a vários nobres opressores. Então ele sempre questionava o rei, sempre falava mal do rei, ele não escondia, não tinha nenhuma falsidade e o rei não gostava dele por isso. Então o rei queria se livrar dele, então pensou, se ele tiver como guardiã de armas uma mulher, quando ele for lutar numa batalha de verdade, ele não vai tá bom o suficiente para ganhar. O erro dele foi esse. Thanos, assim que viu Ceres, ele sabia o plano do rei, porém ele foi extremamente gentil com ela, porque ele sabia que, poxa, ela não tinha culpa de nada da situação. E acabou que ela era a melhor guardiã de armas de todas. E aí o que acontece? Lexus tem a brilhante ideia, já que ela queria tanto ajudar a rebelião, de fazer ela ficar amiga de Thanos, porque assim ela ia estar perto ali e ela ia saber mais ou menos os planos do rei, tudo o que acontecia, ia passar as informações. E aí ela achava que todos os nobres eram iguais, ela nunca tinha gostado de Thanos, ela tinha um certo tipo de repulsa por ele quando ela via ele, quando ela se disfarçava de homem, né, que ninguém sabia. Se soubessem, ela morreria. Tipo assim, ela via ele e ela não gostava dele. Tipo, é uma pessoa que ela tinha total aversão. Mas mesmo assim ainda fica, poxa, eu vou ficar amiga de uma pessoa pra atrair essa pessoa. Só que ela faz isso pela rebelião. E aí o que acontece? Thanos começa a se apaixonar por ela. E ela começa a se balançar por ele também. E é muito envolvente tudo o que acontece, tudo que eles vivem juntos. Quando descobre a situação dela, ele dá dinheiro a ela e ela decide voltar com o dinheiro pensando nos irmãos dela. Então ela deixa o dinheiro lá na mesa e vai sair. Só que quando ela vai sair, quem chega? A mãe dela. E aí a mãe dela vai e vende ela para o traficante de escravos. E nisso aí a vida dela praticamente acabou. Um dia antes ela tinha conseguido um emprego, ela tinha entrado no castelo, ela tinha visto uma possibilidade de ajudar a rebelião. Só que acabou tudo. Aliás, essa possibilidade de ajudar a rebelião foi uma coisa de depois, tá? Enfim, gente, eu tô me perdendo aqui no tempo, mas enfim. Quando ela é vendida, tá tudo perdido. Só que aí ela vê uma oportunidade de escapar. E aí ela escapa, ela mata o traficante de escravas e ela salva várias escravas. Ela luta com os homens desse traficante e aí ela solta os cavalos para ir embora, liberta todo mundo. Ela pega tudo que ele estava levando na viagem, vinho e pão, e
Aí ela pega um dos cavalos e vai, até que uma das moças vai e implora ela por ajuda, porque essa jovem, ela não queria voltar para casa, porque ela tinha sido vendida pela família, e isso para ela era muito humilhante, ela já não considerava mais que tinha uma família. E aí Ceres ajuda ela e leva ela até a rebelião, e é quando Rexus ou Alexus, enfim, eu tô confundindo os nomes, mas enfim, é quando ele incentiva ela a não se juntar à rebelião e sim a virar amiga de Thanos. E aí, gente, conforme ela e Thanos vão se apaixonando, vai ficando cada vez mais difícil ter essa ideia de trair ele. E o que ela vai mantendo é que pelo menos ela amava bastante esse amigo dela, então ela, sempre que o sentimento tocava, ela pensava nele. Só que chega um ponto que ela que ela pega confusão justo com Lúcius, que é o príncipe herdeiro, que é o príncipezinho que se acha Gente, ele é muito cruel e autoritário, e ao mesmo tempo ele é um covarde. Ele sempre bota os homens dele pra lutar e tal, mas mesmo assim ele se acha, ele fica se bancando o mão, só que no final ele acaba ficando com medo. E aí ele desafia ela pra uma luta, pra mostrar que ele era forte, só que ele se aproveita porque ela é uma mulher. E aí ele não sabia que ela sabia lutar. Então quando ele vê, ele fica com um ódio, que ele quer matar ela simplesmente porque, nossa, uma mulher tá me vencendo, eu vou servir de chacota, eu preciso chegar nessa mulher. E aí, como ele é o príncipe herdeiro, tinha essa facilidade. Thanos protege ela, mas vai ficando uma situação bem complicada. E aí chega uma hora que o rei ele decreta a morte dela. Ela é presa e vai ser levada pra morrer. Só que antes disso, muito antes dela ter essa hipótese de tudo acabar assim, ela fez uma falsa promessa pra Thanos dizendo que sempre estaria do lado dele e que, se possível, até daria a vida por ele. E aí ele faz essa mesma promessa a ela. E aí o que acontece? Ela é presa e vai morrer. No dia que ela vai morrer, Thanos salva a vida dela. Ele vai de cavalo, ele puxa ela, ele meio que rapta ela e eles fogem. Só que aí a cabeça dele fugir pra longe, sabendo que isso podia dar na morte dele, ele vai negociar com o rei. Deixa ela livre, eu me caso com Estefânia. E aí o rei já não gostava dele. Ele libertou um prisioneiro, vão morrer os dois. E é isso aí. Só que aí a rainha Atena coloca na cabeça do rei, não, meu amor, é bom, seria bom eles casar e tal. E depois a gente pode ter planos pra Ceres, ela pode ser importante pra gente. E aí solta os dois e ele fica noivo de Estefânia, e ele é solto com a condição que eles só se veriam pra combater. Só que ele é muito louco. Todo momento você acha que o rei vai acabar matando ele, porque ele não pensa. Ele, tá, beleza, eu vou me casar com Estefânia, não vou ver Ceres um momento. Quando ele sai, o que ele faz? Ele dá a ela um quarto, ele paga uma serva pra ela, e aí ele dá roupas novas, já tudo, pra ela ser como uma princesa, e marca um encontro. Coisa que não iria dar certo. Mas aí eles acabam passeando pelo jardim, conversam com um homem que cuidou dele, que era quem cuidava da biblioteca também. Ceres conversa e, meu Deus, era um homem tão bonzinho e tal. Eles começam a se gostar também. E aí, o que é que acontece? Estefânia vê os dois juntos. No que ela vê os dois juntos, ela diz que vai contar pra rainha. E Thanos fica nem aí pra isso. Mas uma coisa importante é porque Estefânia, ela sempre foi tida como uma princesinha mimada, mas que não era de muita coisa. Depois do tempo a gente vai achando que ela é meio boba. Só que tem que prestar bem atenção nos detalhes. Conforme você vai lendo o best-seller, você vai vendo que ela tem uma mente psicopata. Ela finge que é a mocinha idiota. E na verdade ela é um grande gênio. E tipo, ela tem vários planos em mente e sai manipulando todo mundo. É uma coisa de louco. E um dos detalhes que dá pra ver é que quando ela tá falando com Thanos e tal,
ela tá super meiga, tipo, eu te amo tanto, você não tá nem aí pra mim. E ela chega, os olhos dela chegam a encher de lágrimas, mas ele ignora ela, porque ele já tinha dito várias vezes que não gostava dela. E aí, quando ele sai, ela simplesmente fica com expressão como se nada tivesse acontecido, até que ela olha pra Ceres e já muda a expressão. E aí o livro descreve como se ela de fato estivesse tirando uma máscara e colocando outra. E... gente, ela é bem assustadora, ela ameaça Ceres diretamente, só que a rainha acaba tendo os benditos planos. Pra ela conseguir executar melhor os planos, o rei manda que Thanos vá lutar. E aí o que acontece? Ele não pode dizer não ao rei, senão é a sentença de morte dele. E o rei tem uma arma muito poderosa, caso ele queira ser sentenciado à morte, que é Ceres. Então ele vai ter que lutar, mas ele já vai na cabeça, ele não vai matar ninguém, só imobilizar e matar só se necessário. Mas aí o que acontece quando ele tá saindo da guerra? Um garoto da rebelião vai pra cima dele e ele tenta se defender, tenta dizer que não queria machucar, mas o garoto é óbvio que vai querer matar ele. E ele, pra se defender, o garoto acaba caindo sobre a própria espada e morrendo. E aí ele pergunta o nome do rapaz e adivinha quem era? O irmão mais novo de Ceres. E aí já a história toda, Ceres, ela já fica com ódio dele, porque ela não queria que ele fosse. E é até bonitinha a conversa que eles têm, só que... porque ela pergunta, porque ele fala, ele não queria ir pra guerra, mas ele vai falar com ela e ela fica pegando o pé dele, não vai, não vai, não vai. E aí uma coisa que ele diz eu preciso fazer coisas que não quero pra conseguir o que eu quero. E aí ela pergunta, o que você pode querer mais do que a liberdade do seu povo? E adivinha a resposta, eu quero você. Só que ela não cai nesses papinhos de homem tão facilmente. Ela simplesmente diz que se ele saísse pela porta, ela ia odiar ele pra sempre. Só que aí ele volta, fala com ela, se explica. E... tá bom, antes disso, a rainha tem a ideia brilhante. Já que a rebelião tava tão grande, não tava dando pra controlar, então talvez eles devessem acalmar a rebelião. Até porque isso também empobrecia um pouco o reino, ter que estar investindo em lutas lá dentro mesmo, da própria cidadezinha deles. E aí o que acontece? Ela pensa, poxa, se casarmos uma plebeia com um nobre, o povo vai achar que tudo vai mudar porque vão ter uma representante que é plebeia. Só que ela não vai ser simplesmente ouvida. Então a gente casa Ceres e Thanos, já que eles se gostam claramente, e fica tudo bem com a gente, todo mundo vai se acalmar por um tempo, vai dar tempo da gente se reestabelecer. E Stefania fica com muita raiva, mas ela recebe várias cortadas da rainha, porque ela ousa dizer pra rainha, você prometeu pra mim, só que a rainha acaba deixando bem claro pra ela que todo mundo ali, ela era uma peça de um jogo, então a rainha era quem mandava, quem desmandava. Só que aí entra outro problema. Thanos já tinha tido aquela discussão com Ceres, então ia ser bem mais difícil agora, e ele pede pro rei pra pelo menos ir falar com ela, e o rei vai e diz, corre porque porque já vamos anunciar. E aí ele vai falar com ela até perdoa ele, eles conversam, ele começa a contar que tentou proteger o amigo dela, que não queria machucar ninguém e tal. Aí ele dá uma joia da mãe dele e tá tudo bem até ele contar a parte do irmão dela que acabou caindo sobre a própria espada. E aí ela já fica com ódio, chama ele de assassino e expulsa ele do quarto. Só que aí a rainha prende ela no próprio quarto, ela vira presa, ali ela tinha que casar e ponto, não tinha escolha, até que ela consegue fugir com a ajuda de Anka, que era amiga dela. E quando ela foge, ela vai lá pra Rexus e diz pra ele tudo que sentia por ele, só que ele não acredita porque já tinha sido anunciado que ele ia casar com Thanos. E aí ele fica com muita raiva, ele fala porque ele mandou ela lá
pra ela conquistar a confiança de Thanos e ajudar a rebelião, não pra ela se casar com Thanos. E aí ela conta que era um plano do rei e da rainha e tal. Só que aí o que ele diz? Que uma garota loira teve lá e falou pra ele que viu ela e Thanos juntos. E quem é a garota loira? Stefania. E aí ela tem a brilhante ideia de voltar pra falar com Thanos pra ele dizer a verdade. Porque era que ela gostava. Só que tipo, ela sabia que Thanos gostava dela. Qual a probabilidade disso acontecer? Então assim, ela volta pra lá e quem tava esperando ela, a rainha. Por quê? A rainha supôs que ela voltaria por Thanos. Ela acabou não voltando porque amava Thanos. Ela voltou por outra razão. Mas a rainha já tava sabendo de tudo. E aí ela passa por uma série de tortura psicológica, gente. A rainha é muito, muito, muito horrível. E simplesmente ameaça ela e conta os planos. Quais eram os planos? Ela se casar com Thanos, ela ter vários filhos que seriam da realeza. Os filhos já seriam tirados dela para ela não poder colocar coisa na cabeça deles. E quando passasse um tempo, a rainha ia matar ela e Thanos ia se casar com Stefania e tudo ia seguir naturalmente. E é claro que ela não queria isso de jeito nenhum, mas a rainha mandou acorrentar ela no quarto e disse que quando descobrisse quem tinha salvado ela, ia eliminar pessoalmente essa pessoa. E dá muito desespero. E nisso Thanos não pode fazer nada porque o rei já manda ele pra uma guerra. E aí ele é mandado, ele não tem nenhuma escolha e ele não pode sequer ir no quarto ver séries. Não tinha tempo, o rei simplesmente manda. E se ele não fizesse, ele podia morrer, e não só ele, também séries. E aí ele vai. E Stefania tem uma ideia genial pra se livrar de séries e fazer com que a rainha pense que seria bom pro reino. Tipo assim, os cofres públicos estavam tão baixos e tal, aos que a melhor atração era a arena. Só que as pessoas não estavam mais com interesse de ir na arena ultimamente. Mas se tivesse uma novidade, como por exemplo, uma garota lorde de combate, as pessoas iam pagar pra ver. E automaticamente a rainha ia poder se livrar de séries que eram uma ameaça. Era só colocar um grande oponente, as pessoas iam pagar, a série ia morrer, ia ser esquecida e ponto final. E aí é isso que acontece e séries tem a oportunidade. Não, a gente nesse livro a gente não vê como vai ser as coisas, eu vou deixar o suspense. Mas simplesmente quando Thanos chega na guerra, ele é apunhalado pelas costas e simplesmente para ali. Ele foi apunhalado e ficou inconsciente. Porque alguém mandou armar para ele, ou seja, um dos soldados, o mais forte de todos, foi pago para apunhalar ele. E ele pergunta quem foi que fez, só que o cara não diz quem pagou, só diz assim, eu só vou te dizer quando você já tiver morrido. Ou seja, você não vai saber dessa vida. E aí, quando Ceres vai lutar, Stefania vai falar com ela e começa a falar porque Thanos era dela e Ceres se meteu no caminho dela, porque Ceres ameaçou tirar o amor da vida dela, só que Ceres nem queria casar com ele. E aí Stefania fica com desse lance e começa a fazer pressão psicológica. Fala, todo mundo acha que eu sou boba, mas eu não sou boba. É muito fácil manipular tudo a meu favor, você é só mais um brinquedo e agora você vai morrer, é o seu fim. E aí Ceres diz, não, eu vou lutar, eu vou fazer isso tudo. Aí Stefania diz, não tem pra que você querer viver. Você não tem uma razão de viver. E aí ela pergunta por que Stefania tá fazendo isso. E Stefania começa a dizer duras verdades pra ela. O seu pai, que é a única pessoa que te amava, foi embora. Um dos seus irmãos recentemente foi pego pra virar soldado. E aí quando eles são levados à força para serem recrutados, dificilmente sobrevivem ao treinamento. A mãe de Ceres nunca amou ela, a própria mãe a odiava.
O amor da vida dela tinha morrido. Porque sim, gente, teve uma hora que ele tentou ir salvar ela. Eu não contei essa parte. Ele tentou salvar ela e morreu. Porque os soldados pegaram ele. E, por fim, Thanos, o segundo amor da vida dela, né, ela realmente tinha o coração meio dividido, Thanos estava morto. E aí ela pergunta como o Stefan sabia isso, e foi ela quem mandou matar Thanos. E é isso aí, gente, o livro acaba assim. O que instiga a ler o segundo livro, você pensa que tá tudo perdido, mas não, calma nesse coração que não tá tudo perdido. E eu vou fazer a segunda resenha outro dia. É isso aí, deixa seu like se você gostou, vai ler esse livro porque é maravilhoso e é muito bom ler. E é isso aí, galera!